Olá, queridos amigos telespectadores do canal do Genkidama! Como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e vamos falar do episódio da semana de Shaman King, episódio 5. E sem demoras, vamos começar a falar desse episódio que foi incrível! Já vou deixar isso claro, o episódio ele adaptou o final do volume 3, que só faltou o capítulo 25 a ser adaptado, e foi até o capítulo 31, que é literalmente a metade do volume 4. Tivemos alguns cortes, o que é esperado nessa adaptação. Basicamente eles eliminaram toda a presença dos amigos do Ryu. No mangá, nessa parte que tem lá o Ryu na casa do Yo, pagando o débito, né, que ele ficou devendo a eles por causa do incidente do Lagartixa. Os amigos do Ryu também fazem parte, eles ajudam a limpar a casa e tal, e no final eles até tomam um banho de termas que tem lá na casa do Yo, e eles batem um pouco de papo sobre o Ryu querer mudar de vida e tal, e isso ficou de fora. É um pouco chato isso, mas enfim, não é o foco do episódio, não é isso que vai estragar a série, mas no final do review eu dou um parecer sobre isso. Continuando, esse foi o episódio do Io sendo provado pelo Silva para merecer participar da luta dos xamãs, né? Aquela estrela profética passou, todo mundo está ciente. Teve aquela cena que foi idêntica do mangá, dos xamãs ao redor do mundo, vendo a estrela e sabendo que vai começar a luta dos xamãs. E conhecemos o Silva, ele está perfeito no papel, muito bem desenhado, muito bem caracterizado. A luta dele com o Yo também foi bem fiel, foi idêntica também no mangá. E teve aquele clímax incrível que tocou Oversoul, a música da Megumi Hayashibara, a primeira abertura de Shaman King lá do anime antigo, no momento em que o Yo consegue acertar um golpe no Silva. Foi incrível e eu perdoo o Shaman King por todos os cortes e mudanças de momentos e encruzilhadas que ele fez durante essa adaptação até agora. Foi tudo perdoado depois desse momento. Valeu cada segundo que eu estava assistindo, né? E a gente ainda teve no finalzinho mesmo do episódio, mostrando lá que o Ren, ele também conseguiu o oráculo dele, matando o Chrome, que era o oficiante responsável por ele. E isso na versão antiga do anime não foi exibido. Ele mostrou só que tipo, o Chrome ele foi só derrotado pelo Ren de um jeito muito brutal. Nessa versão não, eles são bem mais diretos e mostraram lá o Chrome empalado na lança do Ren. Bem visceral visualmente falando. O meu último comentário sobre esse episódio, não necessariamente sobre esse episódio, mas sobre a adaptação até agora, esses cortes que eles estão fazendo de momentos não relevantes para o enredo. Tipo, é óbvio, cara, se o negócio não é relevante para o enredo, por que a gente vai adaptar? Eu entendo o raciocínio por trás disso. Mas ao mesmo tempo é meio chato, porque esses momentozinhos irrelevantes, sabe? É o que dá personalidade, é o que dá originalidade às coisas, né? Tipo, e é detalhes, é pequenos detalhes, sabe? A riqueza de uma obra está nos detalhes. Eles estão tirando os detalhes para trocar por eficiência. E eu não sei se é uma troca que vale a pena. Mais uma vez, eu não estou dizendo que o anime é ruim por causa disso. Eu não estou dizendo que essa adaptação vai ser ruim porque eles estão fazendo isso. Não, longe disso. A adaptação está ótima, bem feita, bem animada, bem divertida. Mas eu gostaria que eles simplesmente não cortassem pelo menos um pouco mais desses detalhes. Tem detalhes que eu realmente não ligo. Por exemplo, nesse episódio, a luta do Yo com o Silva, o Yo não tá nem com essa roupa no mangá, com aquela roupa de sempre dele, sabe? Na escola, no Japão, tem essa coisa de mudar o uniforme dependendo da estação do ano. No inverno eles usam um uniforme um pouco mais volumoso para poder suportar o frio.
E no mangá de Shaman King, nesse ponto, eles estão nessa. O Yo usa tipo um terninho, sabe? De uniforme, como um uniforme escolar. E ele luta com o Silva usando essa roupa. No mangá, no anime, na adaptação nova, é como se ele tivesse saído de casa e ido direto enfrentar o Silva. Eles cortaram todo essa parte. É uma pena, mas fazer o que? É assim que o anime é. Muito obrigado por me ouvirem e vamos aguardar aí o episódio 6, em que teremos a aparição, a primeira aparição oficial do Horo, ou como é na dublagem americana de Shaman King antiga, Ray Tracer. É isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima. Olá pessoal, aqui é a Carol Fakaya e hoje vamos falar do 5º episódio de Koikimo, intitulado de Peregrinação. Neste episódio, a turma da Ichika faz um passeio escolar até a ilha de Okinawa e fica alguns dias por lá. Enquanto isso, o Ryu é jogado para escanteio e fica solitário e triste porque a Ichika não está do lado dele. Neste episódio, a gente vê bastante interação da Ichika e o Tamaru. E o que podemos dizer é que ele tá sendo tipo um Vitão da temporada. Brincadeiras à parte, no começo eu realmente não estava crente que o Tamaru teria um papel tão destacado como tá sendo. Mas eu devo confessar que, diferente de muita gente, eu não desgosto dele. Eu acho que o que mais me incomoda é o fato do Tamaru ter estudado anos ao lado da Ichika. Ele não conhece ela ontem. E só começa a notar ela após ela ver ele com o Ryu na escola. Eu entendo que justamente ele ter visto a Ichika com um cara mais velho gerou uma curiosidade e também uma preocupação. E depois ele foi vendo que ela era uma guria bonita, gente boba, e foi se interessando por ela. Mas eu ainda não engulo muito essa situação pelo fato de que, poxa, a Ichika, ela tava lá do lado dele o tempo todo. Tinha tudo pra ser uma pessoa que despertasse interesse. Além de ela ser bonita, ela e gente boa, ela tem muito interesse em comum com ele, mas é só depois que ele vê que ela tem uma interação e ela tem uma química muito forte com o Ryu que ele começa a se aproximar. E mesmo ele ainda fala por cima, ele fala pra irmã do Ryu, que é a Ryo, que não tem interesse por ela. Então eu imagino assim que talvez seja porque ele ainda não tinha percebido isso, mas eu ainda não engulo muito a situação. E nesse episódio, o amigo fotógrafo do Ryo participou do passeio e foi responsável por muitos momentos divertidos do episódio. A gente pode dizer que foi um episódio um pouco reflexivo, porque eu acho que foi muito mais para mostrar que a Ichika tá começando a analisar seus pensamentos e sentimentos, tanto em relação ao Ryu, mas também a relação ao Tamaru. E esse foi o episódio. Burning Kabaddi, episódio 5. A partida começa. Chegou a hora de Yogoshi testar as suas habilidades em uma partida de verdade. Após os treinos, o capitão e Kei decidem marcar um amistoso contra a temida escola Soa. Top 4 de canto é liderada por Rokugen Ayumu. E por falar em Rokugen, Kabaddi também nos revela que o líder da Soa é um colega de seleção do capitão de Nokin, que agora sabemos que se chama Oju. Apesar do aparente respeito mútuo entre os líderes das duas escolas, fica evidente a rivalidade entre eles. Rivalidade que fica ainda mais escancarada quando conhecemos Takaya Ren. Takaya é o atacante de Soa. Ele é um ex-campeão de natação que decidiu migrar para o Kabaddi, onde se destaca pela sua agilidade e fôlego. Apesar de Takaya funcionar na trama como uma espécie de nêmesis de Yogoshi, a verdadeira obsessão do ex-nadador é na verdade Oju. Ao saber que o capitão de Nokin não vai começar o jogo, o as de Soa ameaça seus adversários e diz que vai criar uma diferença de pontos para arrastar Oju para a quadra. Porém, Yogoshi
não está disposto a facilitar a vida de seu rival e mostra que, apesar da diferença de qualidade entre os times, Takaya vai encontrar mais dificuldades do que esperava para pôr em prática seu plano. Ao dividir a atenção da trama entre Nokin e Soa, Kabad deixa de lado o foco nos treinos e começa a definir o cenário de rivalidade do anime. Essa dinâmica entre as escolas promete se tornar o centro da narrativa daqui pra frente, assim como as rivalidades entre Ojo, Rokugen e de Takaya e Yogoshi prometem ser o foco dos próximos capítulos. Por mais que a tensão entre os dois ainda não tenha se desenvolvido, é interessante ver como Takaya é de certa forma o antagonista natural para Yogoshi. Tanto pelos backgrounds parecidos, aspecto físico e até mesmo pela posição, eles são praticamente espelhos um do outro. Burning Kabad, em seu 5º capítulo, finalmente começou a nos entregar aquilo que é a alma de todo anime de esporte, a rivalidade. Se basicamente só com momentos de treino e humor o anime conseguiu criar uma história que prende e dá vontade de continuar acompanhando, é de imaginar o que a história pode fazer nos próximos capítulos, agora que os adversários entraram em cena. E aí, como é que vocês estão? Então, tivemos mais um episódio de ODD Taxi, que pra mim, na minha opinião, foi meio que o episódio mais morno que a gente teve até agora. Nesse episódio a gente teve poucas informações novas e elas não foram nada muito bombástico ou definitivo. Elas foram meio que o encaminhamento para coisas mais importantes que vão acontecer daqui pra frente. Na primeira metade do episódio a gente teve a informação que a enfermeira Alpaca realmente estava roubando os medicamentos da clínica do gorila. E isso vai meio que trazer um conflito no relacionamento dela com o taxista. E também meio que livrou o taxista da obrigação de ajudar inconscientemente qualquer coisa que o babuíno bandido pedisse. E além disso, a gente também teve a informação de que o diretor daquele grupo de J-pop meio que ficou interessado no cartão de memória da câmera do táxi, o que pode dar algum sinal de que ele queira saber o que pode dar um sinal de que ele está interessado na garota que sumiu. Além disso, acho que até o mais interessante que teve nesse episódio foi o que aconteceu na segunda metade, mesmo que isso aparentemente não tenha mexido muito na história, que foi justamente o encontro entre a cachorrinha e o macaco no restaurante, que foi meio um primeiro encontro amoroso que eles tiveram. E foi bem interessante ver essa cena, porque ela foi meio que para mostrar o quão os dois estão diferentes dentro desse possível relacionamento. Se a gente fosse olhar o macaco, ele tava de terno, tava todo empolado, tentando se mostrar para ela, pedindo vinho e tudo, e meio que nada dando certo, fazendo gafe, todas as pessoas rindo dele. E ele sempre fazendo isso para tentar se mostrar o maioral, meio que chamar a atenção dela. Só que se a gente for olhar para ela, era meio que o oposto disso. Ela não tava praticamente nem aí pro que tava acontecendo. As únicas vezes que ela chegava a olhar para o rosto dele era quando ele falava sobre dinheiro e levantava a possibilidade de ter um jatinho ou de ter uma jacuzzi em casa. E é meio que interessante que talvez isso mostre não só o conflito do interesse que os dois, cada um tem no outro, ou no caso que a cachorrinha não tem no macaco, mas também pode mostrar meio que um choque de gerações, com o macaco sendo mais antigo e ela sendo mais nova e por isso mais viciada em celular. Além disso, também foi interessante ver que as coisas que realmente animavam ela naquele momento não tinham nada a ver com o macaco, mas sim com as coisas que ela via no celular, como o cara que ganhou na loteria e também o outro que estava tentando viralizar dizendo que ia achar e matar o bandido de qualquer forma. Uma coisa, digamos que um pouquinho irresponsável, né? Tirando isso, eu achei interessante também o final, que mostrou que ele chegou a pegar um empréstimo para conseguir pagar a ida no restaurante com ela. E meio que abre uma dúvida na minha cabeça de que tipo de relacionamento ele tá tentando criar com essa cachorrinha, porque durante a conversa ele pergunta sobre casamento até. Só que não tem como ele sustentar por muito tempo essa questão dele ser rico, porque ele não é rico tanto que ele teve que pegar um empréstimo para ir num restaurante. Então eu fico pensando, para que ele tá fazendo isso? É só para conseguir sair 2, 3 vezes com ela? Que talvez não tenha muita lógica, porque nos episódios passados ele estava realmente falando em buscar um amor verdadeiro. Não sei se até ele acredita que pode chegar e falar que perdeu o dinheiro do nada para ver se ela segue com ele, porque eu não sei se ele pensa na cabeça dele que ele poderia chegar e contar a verdade para ela e ela ficar com pena e aceitar seguir com ele. Então fica meio difícil de saber o que o macaco quer com toda essa situação, mas tomara que a gente possa ver isso nos próximos episódios. Tomara que os próximos episódios sejam melhor, trazendo de volta aquela qualidade que a gente vê nos primeiros.